Esta iniciativa do CDS-PP, que visa encontrar uma solução para um problema que se está a verificar neste momento no setor, que é um excesso de produção, que sugere ao Governo Regional que o pagamento das ajudas à produção de leite deixem de se fazer pela quantidade. Isso tem incentivado o aumento da produção. Neste momento já existem indústrias que estão a penalizar os produtores que produzem mais que um determinado teto que está a ser imposto pela indústria. As diferentes indústrias têm diferentes políticas e, portanto, há produtores que estão a ser penalizados mais do que outros e, consequentemente, a quando do pagamento da ajuda, como esse pagamento é feito em função da quantidade de leite produzida, acabam por ser penalizados duplamente. O CDS já apresentou claramente qual era a sua posição em relação a esta iniciativa, que vem agora pela segunda vez a plenário, porque, a quando da sua discussão, numa primeira avaliação aqui no plenário, as várias bancadas acharam que era importante que fosse ouvido o setor, porque o Presidente da Federação não tinha dado parecer sobre esta iniciativa. O CDS retirou a iniciativa, baixou à Comissão. A quando da Comissão da Economia tentou-se encontrar uma data para ouvir o Sr. Presidente da Federação. O Sr. Presidente da Federação só podia num dia em que a Comissão de Economia não conseguia reunir os deputados da bancada socialista para ouvir o Sr. Presidente da Federação. E, portanto, esta iniciativa teve que baixar novamente à Comissão, sem ouvir o setor, porque há um mês atrás o Sr. Secretário considerou prematura a avaliação desta proposta, porque ainda havia muitas negociações a fazer, ainda estavam muitas coisas em cima da mesa. Daqui a uma semana, como vão-se fechar as negociações, ela vai se tornar extemporânea e, portanto, esta é a janela de oportunidade que o CDS tem para que, finalmente, a sua iniciativa seja discutida, avaliada e votada nesta Casa. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não me vou deter em muitos pormenores relativamente àquilo que é o teor desta iniciativa, porque eu penso que ela já foi amplamente debatida noutra circunstância, no plenário passado, por motivos que o CDS sabe, retirou-a do plenário, da discussão, e agora trá-la outra vez exatamente nos mesmos termos. A posição que o Governo tomou sobre ela é exatamente igual à que tem neste momento. O Governo não se quer, nem se pode, nem se deve vincular apenas a uma proposta quando existem um conjunto de outras que já foram amplamente discutidas com os parceiros sociais habituais, com a Federação Agrícola dos Açores. Neste momento, há uma proposta consensualizada com a Federação Agrícola dos Açores, que não esta. Não obstante, eu gostaria de informar o plenário, até a fim para que os senhores deputados possam fundamentar o seu sentido de voto, que esta proposta, obviamente, foi também avaliada dentro do conjunto de todas as outras que tinham por objeto exatamente limitar a produção relativamente ao futuro pelas condições que atualmente, ou derivando das condições que atualmente se vivem. Mas gostaria de dizer, Sra. Deputada Graça Silveira, não sei se teve a cautela de fazer as contas relativamente ao impacto financeiro que uma proposta desta natureza tem, em termos de POSEI. Se teve, naturalmente conhece os números. Se não teve, eu gostaria de lhe dizer, de uma forma genérica, o que é que isto representa em termos de impacto no POSEI, em termos de impacto orçamental. Se considerarmos os 3 melhores anos de cada um dos produtores na região autónoma dos Açores, significa que temos uma produção total de cerca de 684 milhões de litros de leite. Se retirarmos os 5% desse valor, significa que temos 650 milhões de litros de leite, que é a base de referência para o cálculo que esta proposta indica. Se aplicarmos o valor do prémio por litro de leite, significa que necessitaríamos, para satisfazer uma produção dessa natureza,
Repito, 95% do total dos melhores 3 anos de todos os produtores dos Açores necessitaríamos para não haver rateio de 22,7 milhões de euros. Ora, o valor do prémio que está aprovado e que está em vigor, neste momento, são 20,7 milhões de euros, o que significa que a proposta que o CDS traz à discussão provocaria um rateio de 8,62% e, naturalmente, não é isso que os produtores dos Açores expectam. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Graça Silveira tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhor Secretário, eu percebo as suas contas. Se não for o melhor dos 3 últimos, se não for escolhido o valor de produção do melhor dos 3 últimos anos, a proposta do Governo Regional era que fosse assumido o valor de 2015. E foi escolhido o valor de 2015 porque havia o pressuposto que era o melhor ano de todos, inclusivamente o ano onde nós teríamos atingido o nosso valor de cota se elas ainda existissem. É de uma enorme injustiça que, por acaso, um ou outro produtor, no ano 2015, ou porque tenham tido algum problema com o seu efetivo, tenham que ficar com um pagamento desindexado à produção com um ano que não seja o seu melhor. E, portanto, se o problema é encontrar mais 2 milhões, eu devo lembrar que o senhor tinha 2 milhões e não sei o quê para o resgate, que imagino que não os vai gastar porque os produtores não aderiram ao resgate e, portanto, tem esses 2 milhões que poderiam ser pagos com verbas da região e não do POSEI para fazer face ao valor adicional. Porque, caso contrário, se o Governo Regional insistir em usar apenas o ano 2015 como ano de referência, seguramente, e se é esta a principal bondade desta iniciativa, e penso que também do Governo, que os agricultores não sejam discriminados e que sejam apoiados por igual, que se dê a possibilidade de se utilizar o valor de referência o melhor para todos os produtores, que por acaso pode acontecer não ser o ano de 2015. E já agora, o Sr. Secretário não tem muito a acrescentar, não será bem assim, porque agora, há uma semana atrás, o Sr. Presidente do Governo já fez declarações de que neste momento o Governo já está em condições de anunciar uma medida que vai evitar que os produtores sejam duplamente penalizados. Há um mês atrás, no plenário anterior, o Governo ainda não sabia, porque havia várias questões e várias propostas em cima da mesa. A partir do momento em que o Sr. Presidente do Governo já anunciou que estava em condições de encontrar uma medida que evitaria essa dupla penalização, o Sr. Secretário poderia, no âmbito da discussão desta proposta que visa exatamente isso, nos poder adiantar em quais são as propostas que o Governo Regional tem que se incompatibilizam ou, pelo contrário, que até tiveram em consideração a proposta do CDS. Muito obrigada. De qualquer maneira, aquilo que eu gostava também de dizer neste âmbito é que aquilo que é hábito o Governo fazer, o Governo não decide sempre, nunca decide sozinho este tipo de problemas. O Governo apresenta propostas, discute-as em sede própria e depois de harmonizadas, consensualizadas, leva-as aos órgãos de aprovação, neste caso a Comissão Europeia. E aquilo que fizemos, neste caso concreto, e repito, neste caso concreto, considerando também, como me referi em determinados momentos do debate, a virtualidade das intenções que o CDS coloca no preâmbulo, que naturalmente elas são corretas e condizem com aquilo que o Governo também pensa, que são óbvias, aquilo que nós fizemos foi encontrar uma solução que já está neste momento consensualizada e que já lá vou, e que tem a ver e que corresponde a dois critérios que nós, desde a primeira hora, fizemos questão de respeitar. Não cria rateios, não penaliza ninguém relativamente às produções atuais
e não, que é também muito importante que se refira, conforme o Sr. Presidente do Governo e muito bem referiu na Feira do Pico, e não cria injustiças do ponto de vista de estar a permitir que os agricultores sejam duplamente penalizados. Ou seja, aqueles que reduziram a pressão não ficariam penalizados relativamente aos outros que, porventura, crescessem. Aquilo que vamos fazer, senhoras e senhores deputados, é considerar a produção de 2015 com uma redução de 5%. Será essa a quantidade de referência para calcular o prémio. E asseguro-vos a todos que ficam todos os agricultores em igualdade de circunstâncias, não há rateio, porque há dinheiro suficiente para satisfazer essa quantidade, e quero também dizer que essa proposta, devidamente trabalhada, devidamente consensualizada, mereceu o apoio, mereceu a concordância dos principais interessados, que são aqueles para quem nós todos mais trabalhamos, os agricultores dos Açores. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em primeiro lugar, o CDS congratula-se de ter dado efetivamente um grande contributo para esta negociação, já que a proposta do Governo é igual à do CDS, só que considera o ano 2015 em vez de considerar o melhor dos 3 últimos anos. Foi o que o Sr. Secretário disse, será usado o ano de referência 2015, decrescido de 5%. É exatamente o que está dito aqui. As suas premissas de bondade, que é nenhum agricultor será prejudicado, não é verdade. Porque o Sr. Secretário fez as contas e sabe que, considerando o melhor dos 3 últimos anos, dava um valor muitíssimo superior, porque há produtores que o seu melhor ano não foi o de 2015. Porque um produtor que tenha tido o azar de, em 2015, ter tido um problema com o seu efetivo, vai ficar amarrado a um pagamento fixo, único, nos próximos tempos, a um ano de referência que foi, por azar, um ano mau. E isto não é dizer que não vai haver nenhum agricultor que tenha sido prejudicado. E depois diz, não vai haver rateio. Ó Sr. Secretário, a partir do momento em que faz o decréscimo de 5%, que foi exatamente a mesma lógica que o CDS usou, é porque no ano 2015 houve um rateio de 5%. E, portanto, para conseguir manter o seu envelope financeiro fixo de 20,7 milhões, a esse valor de produção tem que lhe aplicar um corte de 5%, chame-lhe rateio ou outra coisa qualquer, para poder continuar a pagar os 20,7%. E, portanto, a sua segunda premissa de que não vai haver rateio não é verdade. É um rateio que já está assumido à partida. Mas, de qualquer forma, o CDS congratula-se que, com a sua proposta, ajudou o setor, contribuiu e só temos pena que poderíamos ter ido um pouco mais além e a região tinha 2 milhões, porque o senhor sabe que não pode fazer uso adicional do envelope, mas podia criar uma medida, até lhe dou sugestão de barato, que é compensação ao rateio com dinheiros próprios da região. Poderia fazer isso, que é uma lógica idêntica da majoração dos 45 euros à vaca leiteira. Sabe que o podia fazer e tem os 2 milhões para o fazer. Não faz porque não quer. Muito obrigado. Muito bem.